Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre os vírus e as suas características. Vamos começar? Vírus, que do latim significa veneno, são seres acelulares, estruturalmente muito simples, contendo um núcleo formado por um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, circundado por um envoltório proteico denominado capsídeo. Os vírus estão entre os menores agentes infecciosos existentes, podendo medir somente entre 12 a 400 nanômetros. A termo de comparação, a bactéria Escherichia coli mede em torno de 3.000 por 1.000 nanômetros. Por serem tão simples, os vírus, para se multiplicarem, devem, atenção, tomar posse da maquinaria metabólica das células hospedeira, sendo, portanto, considerados, atenção novamente, como parasitas intracelulares obrigatórios. Para entrar em uma célula, os vírus precisam ser cerca de 100 vezes menores. Se um coronavírus particularmente grande, com 160 nanômetros, fosse do tamanho de uma pessoa, essa pessoa teria de ter o tamanho da distância entre o Brasil e o Japão, ou seja, cerca de 17.000 quilômetros. E agora, pessoal, a pergunta que ainda causa uma certa discussão no meio científico: seriam os vírus considerados como organismos vivos? E a resposta a esta questão é um simples depende. Os vírus são considerados organismos vivos quando se multiplicam dentro das células que infectam. Por outro lado, os vírus não são considerados vivos porque fora das células hospedeiras eles ficam inertes, ou seja, sem qualquer atividade metabólica. Quando a estrutura viral está fora do hospedeiro, ela é denominada vírion, sendo este uma partícula infecciosa capaz de invadir as células a fim de parasitá-las. As principais teorias que explicariam a origem dos vírus são a teoria da evolução retrógrada e a teoria da origem celular. Na teoria da evolução retrógrada, os vírus seriam descendentes de parasitas que teriam, atenção, perdido a autonomia metabólica durante o processo evolutivo, retendo uma bagagem genética suficiente apenas para manter a sua capacidade de multiplicação. Já a teoria da origem celular, os vírus seriam componentes celulares, como, por exemplo, os plasmídios, que por processos de recombinação genética teriam adquirido um invólucro proteico, tornando-se independentes. De acordo com a sua morfologia, os vírus se classificam em poliédricos, helicoidais, complexos e envelopados. Os vírus poliédricos são vírus cujo capsídeo possui uma simetria icosaédrica, ou seja, apresentam 20 faces triangulares e 12 vértices, possuindo seu ácido nucleico dobrado no centro do polígono. Em relação aos vírus helicoidais, esses possuem um capsídeo cilíndrico que se coloca em volta do ácido nucleico, que por sua vez apresenta a forma, atenção, de hélice. Em relação aos vírus complexos, nós temos como exemplo os vírus bacterianos, chamados bacteriófagos, que por possuírem estruturas relativamente complicadas, recebem essa denominação. Alguns bacteriófagos apresentam capsídeo em forma de cabeça poligonal
e estruturas adicionais, como cauda, bainha, fibras e pino. Por último, vamos falar sobre os vírus envelopados. Esses são grosseiramente esféricos, podendo ou não apresentar as chamadas espículas. Essas espículas são projeções que surgem na superfície do envelope. Agora falando sobre a multiplicação viral, essa ocorre no interior de uma célula, atenção, suscetível, e evolui de acordo com as seguintes etapas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Na adsorção, os vírus colidem casualmente com a célula. Durante esse processo, um sítio de aderência no vírus se ancora ao sítio receptor complementar na bactéria. Já em relação à penetração, após a aderência, tem-se a injeção do material nucleico dentro da bactéria. Para isso, a cauda do vírus libera uma enzima chamada lisozima que destrói a parede bacteriana. Em seguida, na biossíntese, ocorre a síntese do ácido nucleico e das proteínas virais. Para que isso ocorra, no entanto, é necessário que a célula hospedeira interrompa a síntese de suas próprias proteínas. No processo de maturação, após terem sido sintetizados, as proteínas e o ácido nucleico viral têm de ser reunidos para formar partículas virais maduras. Por último, na liberação, aqui a lisozima é sintetizada novamente, agora dentro da célula, destruindo a sua parede e liberando os vírus produzidos, que por sua vez irão infectar novas células, repetindo o ciclo. Em relação ao diagnóstico laboratorial dos vírus, estes podem ser feitos através de métodos imunológicos, seja por hemaglutinação, imunofluorescência, imunoenzimático ou fixação do complemento, pela microscopia eletrônica e também por técnicas moleculares, como a reação de Westerblot e a reação em cadeia de polimerase, conhecida como PCR. Bem, em relação aos métodos imunológicos, a hemaglutinação é um exame que utiliza hemácias, como o próprio nome diz, e anticorpos, sejam eles IgG ou IgM, para determinar a presença de um determinado antígeno no sangue. Os vírus capazes de causar a aglutinação de hemácias são chamados hemaglutinantes. Já em relação à técnica de imunofluorescência, esta permite a detecção e localização de antígenos utilizando para isto anticorpos específicos marcados com atenção fluorocromos, de modo que a localização do antígeno se torna visível ao microscópio de fluorescência. Bem, em relação à técnica imunoenzimática, esta permite a detecção de anticorpos específicos. Para isso, é necessário fixar o antígeno e ligá-lo a um anticorpo e a um marcador enzimático. A positividade do teste é determinada pela atenção mudança de cor do substrato cromogênico. Na prova de fixação do complemento, o próprio complemento se combina com o complexo formado pelo antígeno e anticorpo. A reação de fixação do complemento pode ser usada para determinar a presença ou mesmo quantificar antígenos ou anticorpos quando um desses dois elementos é conhecido. A microscopia utilizada na identificação viral é a do tipo eletrônica. Veja que interessante. Enquanto o menor objeto observável pelo olho humano possui cerca de 100 micrômetros e o microscópio óptico comum possui um limite de quase 0,2 micrômetros de resolução, os microscópios eletrônicos atingem resolução de 0,2 nanômetros.
Para vocês terem uma ideia, um micrômetro corresponde a 1000 nanômetros. Diferentemente do microscópio óptico, que utiliza a luz para aumentar a resolução do objeto, o microscópio eletrônico irá usar, atenção, um feixe de elétrons, o que lhe permite, de fato, a observação de vírus ou mesmo estruturas internas das células. Bem, em relação às técnicas moleculares, iniciaremos pela chamada Western blot. Essa técnica consiste na detecção de pequenas quantidades de proteínas específicas numa amostra em análise. Essa técnica se baseia na separação de proteínas por peso molecular através da eletroforese em gel, seguindo-se da transferência para uma membrana de nitrocelulose e a detecção da proteína de interesse por hibridação com um anticorpo específico. A próxima técnica molecular que iremos comentar é denominada reação em cadeia de polimerase, conhecida como PCR, a sua sigla em inglês. A reação de cadeia em polimerase é uma técnica utilizada, atenção, para aumentar a quantidade de DNA microbiano em níveis que possam, de fato, ser detectados. O PCR é uma técnica utilizada em laboratório para diversas aplicações, como, por exemplo, clonagem de DNA para sequenciação, clonagem e manipulação de genes, além da detecção de patógenos em testes de ácido nucleico para o diagnóstico de doenças infecciosas. Por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos denominados antivirais. O antiviral, para ser considerado de fato ideal, deve, entre outros fatores, ter um amplo espectro, ser facilmente absorvido no organismo, penetrar na célula, atingir o alvo, atenção, sem interferir no sistema imune, possuir potência para inibir totalmente a replicação viral, exibir uma toxicidade mínima para a célula hospedeira, não conduzir ao desenvolvimento de resistências e, por fim, não ser carcinogênico nem alergênico. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E se vocês gostaram do nosso vídeo, peço que deixem um joinha e se inscrevam no nosso canal. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.